Teoria do crescimento econômico. Introdução aos fatos do crescimento econômico, parte 1. No ano de 1989, ocorreu um encontro anual da Associação Americana de Economia, onde esteve ali presente um historiador que ele fez a seguinte pergunta: por que somos tão ricos e eles tão pobres? Ou seja, ele ficou com essa questão, ele queria saber por que é que existem países tão pobres, alguns países muito ricos e outros tão pobres. Anteriormente a isso, lá no ano de 1950, teve um outro autor chamado Robert Solow, que esse autor ele escreveu um artigo onde ele quis demonstrar com isso a importância tanto do capital físico como da presença de tecnologia, chamado de progresso tecnológico, a importância desses dois fatores para o crescimento sustentado de uma nação, ou seja, crescimento de longo prazo, crescimento econômico. E nos primórdios da década de 80, outros dois autores, o Paul Romer e o Robert Lucas, eles destacaram a importância da economia das ideias e do capital humano. Essas duas coisas muito aliadas. Capital humano, quando se fala em capital humano, eles se referiam não somente a uma ideia inovadora, uma tecnologia, mas a própria presença de uma pessoa ali trabalhando em uma fábrica. Isso também permite a ocorrência colabora para a ocorrência do crescimento econômico, não somente da empresa, mas de uma nação, quando a gente toma isso de forma agregada ao longo prazo. E aí eles enfatizaram também a ideia de concorrência perfeita, Os estudos sobre concorrência imperfeita avançaram, A concorrência ela não é somente perfeita, existem as chamadas algumas imperfeições de mercado. Então ele enfatizou a presença da concorrência imperfeita e também da economia da tecnologia, onde ele quis enfatizar a importância da tecnologia no processo do crescimento econômico. Solow já falava isso lá em 1950, quando ele escreveu o artigo, mas esses dois autores aqui eles disseram, olha, existe um setor específico produzindo tecnologia, e isso é muito importante para o crescimento das empresas e da nação como um todo, certo? Então, qual que é a abordagem deste presente livro que a gente está trabalhando, tá? Ela vai ser muito semelhante aplicada nos estudos da astronomia, também da cosmologia. Por quê? Porque nós verificamos que tanto a astronomia como a cosmologia ela faz seus estudos baseado em experiências, mas que essas experiências elas não podem ser controladas em laboratório, assim como a física, assim como a química, que trabalham com resultados exatamente muito precisos. Aqui trabalha-se com observação, experiências baseadas em observação. Existem alguns fatos, esses fatos eles ocorrem com uma certa regularidade, com uma certa frequência, e na economia não pode ser diferente, tá? Assim como na astronomia e na cosmologia, existem alguns fatos que eles ocorrem, tá? Eles ocorrem com uma certa frequência, com uma certa eventualidade, e a observação desses fatos que faz a economia, então, os cientistas sociais desenvolverem suas teorias, ou seja, baseadas em observações, em ocorrências, tá? Então ocorre aí uma certa sucessão de fatos, o que faz tanto a observação como a teoria se alinharem perfeitamente. Olha só, aqui a gente tem um breve trecho ali do início do livro, do Charles Jones, que fala assim: a observação, planetas, estrelas e galáxias se encontram distribuídas no mundo de certa maneira. As galáxias se afastam e o universo parece estar povoado de modo esparso, com grupos de matéria de tanto em tanto. E então a teoria do Big Bang, por exemplo, oferece uma certa explicação coerente para essas observações. Então a gente vê que existem alguns fatos na economia que eles são diretamente observáveis com uma certa frequência, e essa observação ela ocorre de época em época e ela ocorre em diversas regiões da mesma maneira. Por exemplo, quando se pensa na ideia de que um aumento de preço vai fazer com que a demanda por um determinado produto ela se reduza. Isso ocorre em diversas partes do mundo, não somente na economia brasileira, mas na economia norte-americana, na economia europeia e por aí vai. Então, quais são as regularidades empíricas associadas ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, E aí a gente vê alguma. Nós temos que analisar
quão ricos são os países ricos e quão pobres são os países pobres. Uma outra questão é a que velocidade crescem os países ricos e também os países pobres. E aí a gente tem alguns dados de crescimento econômico e também de desenvolvimento, né? A gente vê que algumas economias elas crescem rapidamente, outras simplesmente não crescem, ficam ali estagnadas. A gente vê que a maioria das economias elas se situam entre esses dois extremos, ou seja, não é uma economia de primeiro mundo muito rica, mas também não é aquela última economia do mundo, a pobrezinha, né? Então ela fica ali, situada entre ambos os extremos, né? E ao pensar em crescimento e desenvolvimento econômico, também é muito importante a gente dar início ao estudo considerando justamente os casos mais extremos, né? Os ricos e os pobres, e também aqueles que se movem rapidamente entre eles, né? Os países emergentes, aquele país que ele era periférico, que ele era pobre, e de repente ele está ali, ó, ocupando uma posição privilegiada, né?